Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje. Armadura de Deus, Calçados do Evangelho da Paz, parte 2. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos dar continuidade naquele assunto sobre a armadura de Deus na nossa vida, não é mesmo? E hoje falaremos ainda sobre os calçados do Evangelho da Paz. A tia Paty já começou a semana passada explicando a importância de termos os pés bem calçados, não é? E hoje nós vamos dar ênfase na palavrinha Evangelho. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? E para começarmos a nossa aula, nós vamos memorizar o versículo. O versículo do dia está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 15. Se você não está com a sua Bíblia aí, corre lá para pegar. A gente pode ler na Bíblia, pode acompanhar também aqui no PowerPoint, mas é interessante você ter sua Bíblia aí. Você pode treinar onde fica o livro de Efésios, não é? Grifar o versículo na Bíblia. Então, corre lá, pega a sua Bíblia. Vamos falar? Vamos falar o versículo? Então, diz assim, ó. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6, 15. Vamos aproveitar aqui para entender um pouquinho como seria esse versículo na linguagem dos sinais em Libras. Depois nós vamos colocar o link lá no grupo, aqui também, para que você possa estudar isso, entender e praticar, tá bom? Então, ó, pé em Libras é assim, a gente pega a mão e faz assim, ó, mostra no dedão. Isso é o sinal do pé. Então, ó, calçai os pés. Evangelho, a gente faz assim, ó, a letra E, com o Evangelho, ó, você está falando o Evangelho da Paz. Ó, faz assim, V de vitória, cruza o dedinho e faz esse sinal, ó, Evangelho da Paz. Muito bem, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6, 15. Muito bem, crianças, nós vimos também a importância de estarmos vestidos com a armadura de Deus, não é? Para que a gente possa resistir firme o dia mau, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o calçado do Evangelho da Paz. Qual é a finalidade, ou qual era a finalidade lá na armadura, né, do soldado romano, de ter o pé calçado? Ele tinha a função de proteção. Lembra que a tia Paty falou aqui, ó, que os inimigos espalhavam pelo campo de guerra essas armadilhas feitas de ferro, que tinha as pontinhas bem finas, e que se o soldado tivesse descalço, ele furava o pé e não conseguia mais lutar. Quem conseguiria lutar com um ferro desse enfincado no pé, um strep desse enfincado no pé? Ninguém, não é mesmo? Então, a sandália tinha a finalidade de proteger os pés do soldado. E tinha outra finalidade também, ó, de trazer firmeza. Sabe por quê? Porque embaixo do sapato tinha esses cravos, não é? Que eram pontinhos ali, igual cravo de chuteira, já viu? Tinha esses cravos na sandália do soldado, que servia também para dar firmeza. Então o soldado conseguia pisar firmemente, correr e não caía tão fácil, não é? E nós também, quando a gente usa o nosso sapato do dia a dia, olha só, ele também nos traz proteção e firmeza. Se a gente sai na rua com o pé descalço, o asfalto está quente, vai queimar o nosso pé. Ou também pode ter alguma pedra, né, pontiaguda ali, que fura o nosso pé e a gente não consegue andar. Então essa era a função do sapato e é até hoje na nossa vida também, não é mesmo? Mas o que será
calçar os pés com o evangelho da preparação da paz. O que será isso? Crianças, vocês sabem o que significa a palavrinha evangelho? Você já parou para pensar? O que será que significa essa palavra evangelho? Olha, quando a gente pega a nossa Bíblia, às vezes a gente fala assim, ó, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, né? Vou colocar outro slide aqui, ó. O Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, Lucas ou João, que são esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Evangelho segundo, e aí o nome do autor. Ah, sabe por quê? Evangelho significa boa notícia. É, boa notícia. Mas antes de uma boa notícia, nós temos sempre uma má notícia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, a gente está ouvindo falar muito do coronavírus, não é? Que traz uma doença, que a gente precisa se proteger, que estamos todos sujeitos. Mas e a boa notícia? A boa notícia para todos, olha, é que nós já temos a vacina, então é só ter um pouquinho de paciência, continuar com os cuidados, que logo a gente vai ser vacinado. Se Deus quiser, as coisas irão melhorar, não é? Então, primeiro uma má notícia, depois uma boa notícia. E na nossa vida com Deus, como que é isso? Primeiro veio uma má notícia. Qual é a má notícia? A má notícia é que nós somos todos pecadores. Todos nós pecamos. A palavra do Senhor diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, do menor até o maior. Todos nós, as crianças, o papai, a mamãe, a tia Clarissa, todos. E, olha lá, todos somos pecadores. Mas e a boa notícia? Primeiro a má notícia, depois a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, olha só que legal, que Jesus Cristo pagou a nossa dívida, não é mesmo? Ele morreu na cruz em nosso favor e ressuscitou também, pagando a nossa dívida com Deus. Então, quando Deus olha para a nossa vida, quem ele vê? Ele vê Jesus. Lembra que a gente estudou na couraça da justiça? Nós somos justificados perante Deus, porque Jesus pagou o nosso pecado. Ele não é um juiz injusto. Deus é um juiz justo, porque a nossa dívida foi paga. Falando nisso, nós vamos comemorar nesse fim de semana a Páscoa. Na Páscoa nós comemoramos este assunto, a morte e ressurreição de Cristo, nos libertando do nosso pecado, não é mesmo? Olha que notícia maravilhosa! E essa notícia, sabe o que ela traz pra gente? A notícia da salvação? Ela nos traz paz. Imagine você acordar todo dia lembrando que você é pecador e que Deus não tem amizade com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus está separado do pecado porque Ele é santo. A gente ia se sentir muito triste e sem paz nenhuma no nosso coração. Mas a notícia de que Jesus pagou o nosso pecado na cruz nos traz salvação e nos traz paz, porque agora nós podemos ter comunhão com o nosso Deus Criador, através de Jesus, não é mesmo? Muito bem, crianças, olha, então nós devemos calçar os nossos pés com o calçado do Evangelho da Paz. Esse Evangelho que é exatamente isso, é a boa notícia de que os nossos pecados foram pagos na cruz com o sacrifício de Jesus Cristo, não é? Nós devemos nos lembrar disso todos os dias, nos lembrar do que Jesus fez por nós, não é? Crianças, olha, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia e ela deve ser espalhada para todos. Vamos aproveitar esse momento de Páscoa? Vamos lembrar disso com mais intensidade ainda? Nós devemos nos lembrar de todos os dias, mas nesse momento da Páscoa nós podemos lembrar e nós podemos espalhar essa boa notícia na nossa família, dentro da nossa casa, não é? Para o vovô, para a vovó, para os nossos amigos, mesmo que seja por WhatsApp.
mesmo que seja por um vídeo, não é mesmo? Nós podemos fazer isso à distância, espalhar a boa notícia da salvação. Muito bom, crianças. Olha, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse calçado do Evangelho da Paz que protege os nossos pés, que nos deixa firme. Vamos lembrar disso e vamos orar agradecendo a Deus? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa verdade, Senhor, dita aos nossos corações através da tua palavra. Senhor, muito obrigada pela salvação, muito obrigada, Senhor, por tua morte e ressurreição. Obrigada por esse favor, por essa graça feita em nossa vida. Abençoe cada criança, Senhor, na sua casa, que eles possam entender, Senhor meu Deus, quão bonita é essa notícia, Senhor, essa boa notícia na nossa vida, que nos traz salvação e que nos traz paz contigo, Senhor Deus. Nos ajude a espalhar essa boa notícia, que o Senhor morreu na cruz, mas que o Senhor ressuscitou e vive eternamente. Reina, Senhor, sobre o mundo, reina sobre as nossas vidas. Em Cristo que oramos. Amém. Amém, crianças? Olha, agora nós vamos para a nossa atividade. Nós já estamos com essa atividade há um bom tempo, não é? E na aula passada, a tia Pati nos auxiliou aqui, nos ensinou sobre para a gente fazer, né, o calçado, a sandália, olha lá, ó, e colocar na menininha. E aí no versículo ao lado, a gente ia grifar o quê? Calçando os pés com o evangelho da paz, não é? A gente ia grifar essa parte. E hoje a minha proposta é a seguinte: como você já pintou a sandalinha e colocou no seu boneco, menino ou menina, hoje o que eu queria incentivar vocês? A aprender o versículo em Libras, tá? Então lembra que a tia Clarice ensinou no começo? Vamos falar de novo, ó. Calçar os pés, a gente faz o pé primeiro, mostra aqui, ó, pés, calçando os pés com evangelho, ou com a preparação do evangelho da paz. Não é difícil, são 3 sinais só, tá bom? Eu gostaria de incentivar você a decorar isso, a fazer esse ensaio aí das Libras e postar pra gente lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? A gente vai ter um link lá para ensinar você direitinho a fazer isso, certo? Ou você também pode cantar um pedacinho da música, como algumas crianças já fizeram, tá bom? De qualquer forma, eu aguardo você lá no WhatsApp, compartilhando com a gente a sua atividade. Olha, para as mamães, as crianças pequenas também podem fazer esse gesto. Tenho certeza que eles vão aprender rapidinho. Certo, crianças? Então vamos calçar o nosso pé com o evangelho da paz. Um beijo no seu coração e que Jesus seja a sua paz. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. A armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 18. Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados malignos. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo tempo no Espírito,
com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança. E súplica por todos os santos.